os 7 parâmetros do mapa cognitivo. Então, o primeiro... é 7 parâmetros mais 1, certo? Então, são 7 parâmetros, mas aqui no meio do C nós temos 7 mais 1. Eu vou mostrar os 7 e depois 1. O primeiro é o conteúdo, certo? É o conteúdo no qual, né, você vai promover ou se concentrar no ato mental, né? O que você quer trabalhar com a criança? Essa é a pergunta. Qual é o conteúdo? Teve uma mãe que disse: eu quero saber como faz mediação de frases para a criança. Então, o conteúdo, o que é? É frase. Eu vou trabalhar frases. A modalidade, ela pode ser diversas modalidades, mas a gente usa, né? Posso falar algumas aqui para vocês. Por exemplo, a verbal, quando envolve leitura, escrita, tarefas que a criança tem que escrever, que tem que ler. Então, isso, que trabalhe com letras, com sílabas, com palavras. Então, essas tarefas são verbais, certo? Tem também pictóricas, que são aquelas tarefas muito próximas do real. Pode ser um filme, né, um vídeo, pode ser um documentário, pode ser uma fotografia, algo que mostre que a maçã é realmente aquela maçã. Também pode ser gráfica, quando a gente apresenta um gráfico, como a gente apresenta uma tabela, quando a gente apresenta uma sequência do tipo escala Cousinet, do 1 até o 10, né? Então, há um gráfico aí que é importante e que você pode trabalhar assim também. E daí nós temos outras, né, simbólicas, e assim vai. Agora, a terceira etapa do mapa cognitivo são as funções cognitivas, que elas são divididas em 3 blocos. Tem 8 funções cognitivas de entrada da informação. Essa presença do mediador é muito intensa. Tem 13 funções cognitivas de elaboração da informação e 7 de saída da informação. Então, o processo cognitivo, ele vai ocorrer nessas funções cognitivas. Tudo que você faz no mundo, você usa os critérios de mediação, as funções cognitivas de entrada, de elaboração e de saída. Não tudo, depende de qual tarefa você está fazendo. E essas funções cognitivas é que a gente pode consertar, porque elas são periféricas, certo? As operações mentais exigidas pelo ato mental de identificação, comparação, categorização, fazem parte também desse mapa cognitivo. Então, vejam bem, primeiro, o conteúdo, segundo, a modalidade, terceiro, as funções cognitivas, e o quarto, as operações mentais. Aí, a gente parte para as últimas partes do mapa cognitivo, que são 3. Que daí, você, enquanto mediadora cognitiva de excelência, você tem que compreender o quê? O que é um nível de complexidade de uma tarefa? O nível de complexidade de uma tarefa não é a quantidade de palavras, não é a quantidade de imagem, não é que se a criança está no 5º ano, 6º ano, não é isso. O nível de complexidade, ele é medido pela quantidade de operações mentais. Então, se eu tenho esse jogo do absurdo e ele exige só 2 operações mentais, que é identificação e comparação, vamos pensar, né? Exige mais, mas eu estou falando aqui como exemplo. O nível de complexidade é muito baixo, porque só usou 2 das 19 que se tem. Então, nós temos 19 operações mentais. E aí, se você usa só 2, então o nível de complexidade é muito baixo. Depois, nós temos o nível de abstração. É medido pela quantidade de transcendências que a criança vai fazer. Quem está aqui a primeira vez e não sabe o que é uma transcendência, é quando você trabalha com a criança, certo? Trabalha com a criança e ela faz as transcendências, ela pensa em algo além dessa tarefa. E depois, o nível de eficiência ou de eficácia, certo? Que é a precisão na rapidez da resposta da criança. Eu falei 7 itens, ok, mas você falou que tinha mais um. Então, quando eu tenho um mapa cognitivo construído daquela tarefa, eu tenho algo fundamental, que são os critérios de mediação, que eu vou utilizar para mediar as crianças, certo? Esses critérios de mediação, você tem que pensar que é como se fosse uma energia que vai dirigir essa mediação. O objetivo da mediação é potencializar o estímulo.
né? E deixar mais clara essa tarefa. Mas eu vou direcionando esse pensamento da criança utilizando intencionalidade, reciprocidade, transcendência, significado, pertencimento, que são os 12 critérios de mediação.